Tia rica humilha crianças pobres por comida simples, mas o castigo a faz pedir o bolo de fubá. Era uma manhã de domingo abençoada na pequena vila da Caitinga, onde o sol nascia manso e dourado sobre as casas simples de taipa. Na casa humilde de Dona Maria, o cheiro doce do bolo de fubá, recém-saído do forno de barro, invadia cada cantinho. As crianças Joãozinho, de 8 anos, e sua irmãzinha Mariazinha, de 6, pulavam de alegria ao redor da mesa de madeira velha, os olhinhos brilhando de felicidade pura. Para eles, aquele bolo amarelinho era mais que comida. Era festa, carinho, o amor da mãe, transformado em cada pedacinho quentinho. Dona Maria sorria com ternura enquanto cortava fatias generosas para os filhos. Tinha mãos calejadas de tanto trabalhar na roça e lavar roupa para fora, mas o coração era macio, como algodão. Sabia que não podia dar brinquedos caros nem roupas de marca, mas oferecia algo maior: amor, fé em Deus e a dignidade do trabalho honesto. Naquela manhã simples, enquanto os pequenos saboreavam cada migalha com reverência, a família estava completa e feliz em sua simplicidade abençoada. Foi então que bateram na porta com força 3 pancadas secas que fizeram o coração de Dona Maria apertar. Ela secou as mãos no avental remendado e foi atender, seguida pelos filhos curiosos. Do outro lado estava sua irmã mais velha, Dona Rosângela, acompanhada da filha adolescente, Patrícia. A diferença entre as duas era gritante como dia e noite. Enquanto Dona Maria vestia um vestido simples de chita desbotada, Rosângela exibia um conjunto de linho caro, joias reluzentes e óculos escuros de grife. Patrícia, mimada desde pequena, olhava ao redor com careta de nojo, como se pisar naquela casa pudesse contaminar seus sapatos importados. Dona Maria abriu um sorriso genuíno, apesar da frieza da irmã. Fazia meses que não se viam, mas seu coração bondoso guardava esperança de reaproximação. Entre, mana. Que surpresa boa! Estava fazendo um bolo de fubá para as crianças. Aceita um pedaço com café? A voz transbordava hospitalidade sincera, aquela que nasce da generosidade de quem divide o pouco que tem. Joãozinho e Mariazinha se esconderam timidamente atrás da mãe, sentindo que aquela visita não trazia a paz que um domingo deveria ter. Rosângela entrou sem tirar os óculos, olhando ao redor da casa com desprezo. Seus olhos percorreram as paredes descascadas, os móveis velhos porém limpos, as cortinas feitas de retalhos. Quando seu olhar pousou sobre o humilde bolo de fubá na travessa de alumínio amassada, soltou uma risada curta e cruel. Bolo de fubá? Sério, Maria? Comida de gente pobre? Minha filha nem sabe o que é isso. Patrícia só come bolo importado, de confeitaria francesa. Não é, Patrícia? A adolescente revirou os olhos, suspirou com tédio. Mãe, esse cheiro tá me dando enjoo. Parece comida de cachorro. Na minha festa, o bolo custou R$3.000 e veio de São Paulo. Isso aí apontou pro bolo. Parece coisa que dão para mendigos. A crueldade era reflexo perfeito de sua criação. Orgulho vazio e desprezo pelos menos afortunados. O rostinho de Joãozinho ficou vermelho e Mariazinha começou a lacrimejar. Dona Maria sentiu o peito apertar, mas manteve a dignidade. Antes que respondesse, Rosângela continuou. E essas roupas das crianças, Maria? Parecem trapos de feira. Patrícia tem um closet cheio de roupas importadas. Essas suas crianças parecem mendigos. Você não tem vergonha do que as pessoas vão pensar? Joãozinho, mesmo pequeno, sentiu coragem brotar. Com a voz trêmula, mas firme, encarou a tia. Minha mãe faz o melhor bolo do mundo. E nossas roupas são limpas e feitas com amor. A senhora é má, está magoando minha mãe. As lágrimas desciam, mas ele não desviou o olhar. Mariazinha segurou sua mão, soluçando, mas se manteve de pé. Aqueles pequenos tinham algo que dinheiro nenhum comprava. Caráter forjado na simplicidade. Rosângela soltou outra gargalhada sarcástica que ecoou pela casa. Olha só! Criança pobre querendo dar lição. Minha filha estuda na melhor escola da capital, aprende 3 idiomas e faz aulas de etiqueta. Essas suas crianças nem sabem falar direito. Ela se aproximou da mesa, pegou um pedaço do bolo, cheirou com exagero e jogou de volta. Esse lixo nem os cachorros da minha casa comeriam. Eu dou ração importada para meus pets. Vale mais que toda a comida dessa casa. Dona Maria, enfim, chegou ao limite.
Com voz firme disse: Rosângela, acho melhor você ir embora. Pode ter dinheiro, mas não comprou educação nem humanidade. Minhas crianças sabem o valor das coisas simples, sabem agradecer a Deus e respeitar o próximo. Isso nenhuma escola cara ensina. Por favor, saia da minha casa. Havia força tranquila nas palavras de quem conhece seu valor. Rosângela bufou indignada, ajeitou a bolsa cara e caminhou para a porta. Você vai se arrepender. Quando estiver passando fome, não venha me pedir nada. Tenho apartamentos, carros importados e uma conta bancária que você nem imagina. Vocês não são nada. Saiu batendo a porta com força. Patrícia seguiu, lançando um último olhar de desprezo para os primos abraçados à mãe. Quando ficaram sozinhos, Dona Maria ajoelhou-se e abraçou os filhos. Nunca sintam vergonha de quem são. Temos pouco, mas temos amor, fé e dignidade. O bolo de fubá é feito com carinho. Não há dinheiro que pague isso. Joãozinho e Mariazinha assentiram entre soluços, aprendendo ali uma lição profunda sobre valores verdadeiros. O que nenhum ele sabia era que, naquele exato instante em que Rosângela cruzava a porta, as engrenagens do destino já começavam a girar. O orgulho tem preço alto, e a conta estava prestes a chegar. No banco onde Rosângela guardava suas economias, um sistema começava a falhar misteriosamente. Na empresa do marido, uma auditoria surpresa descobria irregularidades que resultariam em falência em poucas semanas. Os apartamentos estavam hipotecados, sustentados por um castelo de cartas, prestes a desabar. Os carros tinham parcelas atrasadas. A aparência de riqueza era apenas isso. Aparência construída sobre dívidas e arrogância. Enquanto isso, na casinha de taipa, Dona Maria cortava novos pedaços do bolo para os filhos, rezava uma oração de gratidão e perdão, e ensinava sem palavras a lição mais importante, que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas na integridade, na generosidade e na simplicidade abençoada de quem sabe agradecer pelas pequenas alegrias. O bolo de fubá nunca tinha parecido tão doce quanto naquela manhã, temperado com lágrimas de dignidade e fé inabalável. Comente. Qual o castigo justo para quem humilha a simplicidade de uma criança? 3 meses se passaram desde aquela manhã amarga e o mundo de Dona Rosângela desmoronou como um castelo de areia. A queda foi rápida e devastadora. A empresa do marido faliu após fraudes fiscais, gerando processos, penhora de bens e bloqueio das contas. Os apartamentos luxuosos foram tomados, os carros rebocados e as joias vendidas às pressas para pagar advogados. Em poucas semanas, Rosângela e Patrícia, antes arrogantes, tornaram-se quase indigentes. O marido de Rosângela, envergonhado e covarde, fugiu numa noite deixando apenas uma carta dizendo que iria recomeçar a vida em outro estado. A mulher que se gabava do casamento perfeito descobriu que tudo era ilusão. Agora dormia num quarto minúsculo de pensão, dividindo o banheiro com estranhos e ouvindo o estômago roncar enquanto Patrícia chorava de saudade do luxo perdido. Patrícia, criada no conforto extremo, não compreendia a nova realidade. A adolescente que desprezava comida simples, agora sobrevivia de pão dormido com água. Suas roupas de grife foram vendidas. Vestia peças doadas, algumas rasgadas como as que zombara nas crianças pobres. Os cabelos antes tratados estavam embaraçados, e a pele perfeita agora tinha acne e ressecamento. Descobria que beleza comprada desaparece tão rápido quanto o dinheiro. Rosângela tentou encontrar emprego, mas sua postura arrogante ainda aparecia. Pediu ajuda às amigas ricas, mas descobriu que amizades de status somem quando o dinheiro acaba. Por orgulho, evitou procurar a irmã, mas a fome é implacável. Após 3 dias bebendo apenas água e vendo Patrícia desmaiar, o orgulho se quebrou. Numa manhã nublada de domingo, 3 meses após a visita fatídica, Rosângela caminhou pela estrada de terra rumo à casa da irmã. Estava descalça, pois vendera até os sapatos. O vestido era o mesmo, agora sujo e rasgado. O rosto magro mostrava o sofrimento. Patrícia ia ao lado, exausta. A cada passo, as palavras cruéis ditas à irmã voltavam à mente. Ao chegar à porta da casinha de taipa, hesitou, mas a filha debilitada falou mais alto. Bateu com toques tímidos, tão diferentes das pancadas arrogantes de antes.
Dona Maria abriu. Por um longo instante, apenas se olharam. Rosângela não viu julgamento, apenas compaixão. Maria, eu perdi tudo. Minha filha está passando fome. Eu também. Fui cruel com você e seus filhos. Não mereço sua ajuda, mas estou implorando. Só um pedaço de pão. As palavras saíam entre soluços, arrancadas de um orgulho quebrado. Rosângela caiu de joelhos. Dona Maria não disse nada, só abriu a porta e fez sinal para que entrassem. Patrícia quase desabou. Joãozinho e Mariazinha observavam, sem vingança no olhar, só preocupação. Dona Maria as levou até a mesa, onde havia um bolo de fubá recém-saído do forno. O cheiro doce, antes motibodê, desprezo agora significava vida. Patrícia, que dizia sentir enjoo por aquele aroma, olhava o bolo com lágrimas e fome. Dona Maria cortou 2 fatias e serviu com café com leite. Comam devagar, disse, sem cobrança alguma. Rosângela e Patrícia comeram chorando, sentindo o corpo e a alma serem alimentados. Joãozinho se aproximou da prima. Tia Patrícia, o bolo da minha mãe é gostoso, né? Não havia maldade. Patrícia apenas assentiu. Mariazinha trouxe água com um sorriso tímido. Aquelas crianças, antes humilhadas, devolviam bondade. Depois de comer, Rosângela ergueu o olhar. Eu fui monstro. Achei que valia mais que você porque tinha dinheiro. Humilhei você e seus filhos, zombei do seu bolo. E agora foi esse bolo que salvou minha vida. Perdi tudo e descobri que nunca tive nada. Você sempre foi a rica. Dona Maria segurou suas mãos. Eu perdoo você. A fé me ensina isso. E você é minha irmã. Mas quem realmente te perdoou foram meus filhos. Veja como te receberam. Joãozinho completou. Tia, vocês podem morar com a gente. A gente divide tudo. A mamãe faz bolo todo domingo. E a senhora pode aprender também. A pureza da oferta fez Rosângela chorar de novo. Ali, ao redor daquela mesa simples, diante do humilde bolo de fubá, algo maior aconteceu. Uma transformação de alma. Rosângela entendeu que havia perseguido riquezas que não sustentam, enquanto a irmã, com tão pouco, sempre teve tudo o que importa. Dona Maria cortou mais fatias e todos comeram juntos, não como ricos ou pobres, mas como seres humanos unidos pela bondade e pelo perdão. O bolo de fubá, antes desprezado, virou símbolo de humildade e redenção, porque não é o valor do alimento que sustenta, mas o amor com que é preparado. Assim, naquela casinha simples da Caatinga, todos aprenderam uma lição eterna. O orgulho derruba, mas a humildade e a caridade constroem alicerces que nenhuma tempestade destrói. Inscreva-se no canal para mais lições de caridade e deixe seu like se você acredita no poder da simplicidade.